Fala galera do Naturalcast, sou eu aqui, Rodrigo, de novo. Pessoal, sem muita enrolação, hoje o tema vai demorar um pouquinho mais, vocês sabem como que é o estilo aqui do canal. Episódio 4, Naturalcast, sou eu aqui, Rodrigo, com o apoio dos meus amigos Douglas e... esqueci o nome dele. Leonan e Gabriel, perdão, foi mal. Então, nossa galera aqui já ajudando a gente a fazer. Bom, vocês que já acompanham o canal já sabem qual que é a pegada. A ideia aqui é falar sobre treinamento de uma forma mais desmistificada, uma forma que a gente consiga entender de fato e sem enrolação, sem vender nenhum tipo de mentira para vocês. Episódio 4, tema hoje super leve, galera. Não vou falar sobre educação, não vou falar sobre problemas sociais. Hoje a gente vai entrar direto no tema que é um dos motivadores, né? Depois de 3 episódios, esse episódio 4, é o tema, é o motivador de eu ter começado a gravar, inclusive, esse tipo de episódio, né? Pode vir aqui? Então, pessoal, o episódio 4 eu vim falar sobre construção da rotina. Como vocês já sabem, o canal chama Rotina Natural. E eu vim falar sobre construção dessa rotina de uma maneira que vocês entendam naturalmente, né? Vou ficar falando esse trocadilho, rotina natural toda hora. Mas desculpem aí as piadas sem graça. Mas cara, construção de rotina, como que eu posso explicar isso para você que nunca foi numa academia, você que nunca fez esportes, você que nunca treinou? Como que funciona uma construção e como que eu penso essa construção, que foi algo que fez eu não desistir? Porque eu, como vocês, era dessas pessoas que começava a treinar, que fazia... E olha que eu já era dos esportes, então pensa aí, eu, igual vocês, eu não conseguia manter uma constância e todas essas palavras que vocês odeiam aí, mas eu vou tentar desmistificar isso agora como sendo um estudante da área. E eu acho que eu tenho uma outra visão sobre como essas palavras que vocês tanto odeiam, rotina, objetivo, constância, eu quero trazer uma outra luz, uma outra visão sobre essas questões. Então, como que eu penso uma construção de rotina? E para falar de construção de rotina, a gente primeiro vai retomar um tema dos últimos episódios, que é o autoconhecimento. Antes de pensar em construir uma rotina, você precisa necessariamente, e aí eu vou falar bem enfaticamente, você precisa se autoconhecer. Ah, Rodrigo, mas eu quero fazer algo aleatório. Eu quero ir lá e eu vou vendo o que eu faço, no caminho a gente vê. Bom, gente, eu tenho uma opinião muito clara e pessoal sobre essa coisa de começar e pensar assim, ah, no caminho a gente vê, a gente vai fazendo. Geralmente a desistência ela está associada ao fato de você não estar organizado. Isso para mim é uma coisa que assim ficou muito claro ao longo dos últimos 5, 6 anos. Se você parar os últimos 6 anos, que são o tempo que eu tenho aí de treinamento, dessa metodologia assim que eu posso falar, do primeiro dia que eu pensei em treinar até hoje, eu posso dizer que eu passei 3 anos desorganizado e 3 anos organizado. E a partir do momento que a gente se organiza, tudo flui muito mais fácil, gente. Não tem como, assim, eu sou o cara que vai pregar sobre organização, sobre estar bem alinhado com o objetivo. E para isso, né, eu vou falar dela de novo, nossa amiga agenda. É muito importante que você tenha uma agenda. Eu subestimei o poder de uma agenda durante anos e isso me prejudicou muito, assim, no geral da minha vida, não só de treinamento. Mas por que eu falo isso? Porque quando você tem ali, minimamente, você sabe o que você vai fazer, você tem um norte. É como você... E agora começam as analogias, né? Como você andar num mar aberto, sem nenhum mapa de navegação, sem uma bússola, sem um norte de direção. Então, a sua agenda, ela vai te nortear, né? No caso, eu tenho essa agenda aqui. Eu comecei com uma agenda bem fraquinha, era só um bloquinho de notas, e hoje eu invisto muito, um pouco mais, né, na verdade, nessa questão da organização, de poder ter algo que me norteie para entender o que é, de fato, periodizar um treino, né? E isso, com a universidade, com o curso de educação física, isso foi se clareando mais para mim, da importância da gente ter esses períodos, né? Estou aqui de novo com o livro do Anselmo José. Ele vai falar um pouco sobre isso em alguns capítulos, sobre a periodização, sobre os ciclos, mas isso agora é um assunto para quem já
área avançada. Vamos voltar aqui para nossa vida real e a importância da gente estar organizado e saber exatamente, ou não exatamente, como eu disse num dos vídeos atrás, não precisa saber exatamente cada passo que você vai dar, mas você precisa ter um norte para saber se orientar e se guiar nesse mar que é o treinamento. Então, para isso, né, eu coloquei aqui como que funcionou essa ideia de construção de rotina anual que eu pensei. Né? Acho que há uns 3 meses atrás, antes de eu começar a gravar, eu estava conversando com uma amiga minha, Tatiana Nascimento, e a Tatiana, a gente estava trocando uma ideia na internet pelo Instagram e ela mencionou, né, sobre o fato dela não conseguir, às vezes, ter uma continuidade. Eu tive outros amigos, uma amiga minha, Catiara, que ela falou também que não conseguia, e, enfim, familiares também, que têm trabalhos que são exaustivos, eles não conseguiam manter essa constância. E eu fiquei, né, eu falei, pô, trouxe aquilo como um desafio pessoal, né? De, pô, se eu quero começar a ajudar as pessoas, eu tenho que minimamente, quem tá no meu entorno, eu tenho que começar a jogar a luz para essas pessoas. Por isso que surge o canal, por isso que surgem essas gravações, para que eu consiga falar com todos vocês de uma vez só, sem precisar falar 20 vezes a mesma coisa. Isso não é arrogância, gente, é só uma forma prática da gente conseguir se comunicar melhor, porque eu tenho amigos em vários lugares, familiares com milhares de rotinas diferentes. E aí, quando vocês têm dúvida, eu envio esse vídeo para vocês. Enfim, aí clareia um pouco mais a ideia. Mas a ideia da construção anual é que ela seja algo que seja a sua bússola. Então, vamos pensar assim: eu vou periodizar, vou dividir em períodos o treino. Isso já é. A periodização é algo que vem sendo muito falado. Só que as pessoas, como tudo na internet, elas fragmentam tanto o conteúdo, é tudo tão fragmentado, que na hora que pesca um vídeo aqui de uma pessoa falando uma coisa, pesca outro vídeo aqui de outra cara falando. Não é nada contra as pessoas que fazem isso, tá? Eu só tô falando que o meu jeito de pensar, de construir a ideia, e vai ter que ser essa forma de pensar, assim, de um vídeo mais longo mesmo. Então, eu sou totalmente contra pessoas que gravam fragmentos de vídeo, porque isso vai mais dispersar do que te ajudar a se guiar por esse mar que é o treinamento. Então, pensando no treinamento, eu falei, tá, eu preciso construir essa forma, né? A primeira vez que eu tive contato com a palavra periodização foi num vídeo no YouTube. E, curiosamente, foi um vídeo longo, não foi um vídeo curto, foi um vídeo de 15 minutos, um vídeo do Leandro Twin. Um abraço pro Leandro Twin, que é um grande profissional da área de educação física, e do Gorgonoid, que é um influencer lá de Minas Gerais. E eles estavam debatendo, né? O Gorgonoid estava com alguns objetivos dele sobre treinamento, e o Leandro Twin aparece nesse vídeo falando sobre periodização, que foi a primeira vez que eu tive contato, acho que isso em 2017. Beleza, tá, agora eu sei, entendi um pouco ali por cima, eu ainda estava engatinhando no curso de educação física, ainda não entendia muito bem qual era a lógica, mas peguei a ideia principal, que era o quê? Eu precisava necessariamente dividir o meu treino para que eu tivesse uma lógica de descanso muscular, de recuperação. Comecei a entender, de fato, o que era o processo de ganho de massa muscular, massa magra, emagrecimento. Estava aí naquela efervescência mesmo, de entender os conceitos por trás da periodização e o que era, de fato, ganhar massa muscular, ficar maior, ou, para quem tem outros objetivos, perder gordura, enfim. Estava nesse processo, estava aprendendo ali, buscando informação como todo mundo, no YouTube e tal. Assisti esse vídeo e esse conceito da periodização ele foi chave. Eu posso dizer que foi chave porque ele destravou uma porta que estava fechada na minha cabeça. Que era o quê? Eu achava sempre que, eu só preciso ir para academia, e aí o resto vai acontecer sozinho, o milagre vai acontecer. Né? Eu vou conseguir minha modificação corporal ali só de ir. E aí eu comecei a fazer o quê? Clássico dos jovens, né? A gente é jovem, eu já fui jovem também, como vocês que estão me vendo. Eu ia lá e treinava só braço, treinava só peito, sistema peito infinity, treinava só costas. Ele queria saber de treinar perna, ninguém precisa treinar perna. E aí eu deixava o corpo daquela forma, né? Não conseguia evoluir. Por quê? Porque eu não conseguia progredir carga, as cargas eram pequenas, né? Porque eu não conseguia evoluir. Eu fazia músculos pequenos, então eu ficava ali naqueles treinamentos bem basicões, assim. Eu ia no YouTube, pegava, hoje eu vou treinar tal coisa. Completamente aleatório.
Imagina você montar um quebra-cabeça sem ter a imagem original para se focalizar. É isso que você faz quando você tenta treinar pelo YouTube ou hoje em dia com os vídeos do TikTok e do Instagram. É isso que acontece. Você está tentando montar um quebra-cabeça sem a imagem original. E aí, esse foi a porta que a periodização abriu. Eu falei, tá, agora a primeira coisa que você entende com a periodização é que eu preciso ter um objetivo claro. Vou falar de objetivo de novo. Sei que vocês não gostam dessa palavra, mas eu vou falar de objetivo de novo. E aí o que acontece? O objetivo nada mais é do que a imagem. Você precisa se espelhar em alguma imagem que você quer ter como base para chegar. E isso entra num ponto muito importante. Agora a gente vai embora nessa conversa. Qual é o autoconhecimento entra nessa parte de você saber exatamente ou ter um esboço do que você quer. Vamos trazer isso para o mundo real. Eu, Rodrigo, aqui, tenho 1,87. Na época eu tinha 90 quilos. Tenho uma altura específica, tenho minha forma, tenho minha genética, tenho todas as questões que vocês já estão cansados de saber. Não tem como eu me espelhar, olhar para uma pessoa que tem as formas diferentes da minha, por exemplo, um cara, sei lá, de 1,60, que é um cara que vai ficar forte mais rápido porque ele é menor, e querer me espelhar e basear tudo em cima dessa figura específica. Que é o que acontece muito com os jovens hoje, do meio, e até profissionais também, de pegarem uma pessoa ali que está do zero e falar, vou transformar essa menina na Graciane Barbosa. Gente, vamos olhar para, exemplo hipotético, né? Vamos olhar para a Graciane, as medidas dela, o tamanho dela, a configuração corporal dela. Na minha opinião, isso só vai causar o que a gente chama de dismorfia corporal, que a pessoa ter uma imagem ali, tentar se projetar nessa imagem, e a pessoa vai acabar ou se frustrando, ou entrando buscando procedimento estético, né, que é algo que vai dar lucro aí para uma galera, né? A sua insatisfação dá lucro para muita gente. E essa foi uma das coisas chaves que eu entendi também. Eu falei, nossa, cara, a primeira coisa que eu tenho que ter é um modelo real para onde o meu corpo vai. Então, quando você tem a ideia de para onde o seu corpo pode ir, tudo fica mais fácil de olhar e falar, tá, peraí, eu não consigo ser igual o Arnold porque o Arnold é baixinho. Ou não consigo ser igual fulana porque a fulana tem as medidas maiores. O que acontece muito, por exemplo, você olha para um atleta e fala, nossa, eu quero ficar com o corpo daquele atleta. De qualquer modalidade eu tô falando. E aí você não tem as medidas do atleta, você não tem, às vezes, o perfil, enfim, todas as questões que envolvem o ser biológico do atleta mesmo, altura, tamanho, medidas de largura de ombro a ombro, né? Enfim, tudo isso precisa ser olhado com muito carinho, gente. É sério, você tem que ter uma visão de algo que seja possível de chegar. Eu acho que esse é o ponto. Olhar para algo. Quando você tem esse objetivo claro, falou, tá, comecei a ver vários modelos que tem a ver comigo agora. Pronto, defini um objetivo claro. Né? E eu tô pensando em agora justamente só em estética, tá? Pessoal do lazer. Depois a gente vai ter a conversa do lazer e da atividade física lúdica, né? Mas agora só falando em estética. Quando você tem um objetivo claro, tudo fica mais fácil, porque agora você está sendo o quê? Sincero com você mesmo. Tá? Eu não vou poder ser o Ronnie Coleman, isso é claro. E eu acho que tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas, porque elas às vezes até copiam o treino de outras sem ter as medidas. Por exemplo, o exemplo básico aqui, eu não consigo fazer um agachamento igual uma pessoa que é menor que eu. O agachamento dessa pessoa vai ser muito melhor por causa das minhas dimensões. Então, se eu começar a entupir a minha cabeça de vídeos e referências de pessoas que agacham muito bem, eu vou me frustrar ou eu vou me machucar. Porque eu não consigo ter aquela dimensão de agachamento por causa da minha altura, gente. Então, eu vou olhar para um cara mais alto e ver como que ele agacha. Eu vou ver a dimensão. Parece muito simples, mas na hora que você entende isso, tudo clareia no seu modo na sua forma de interagir com a academia e com os treinamentos, né? Pensando em quem está falando da estética, pura e simplesmente estética, tá? Não estou querendo questionar, falando aqui com quem quer aumentar medidas, quem quer ter mais força. Então, para a gente chegar nesse treinamento ideal, a gente tem que ter objetivo claro. Isso é básico.
Tá, mas agora eu tenho um objetivo, mas como que eu vou fazer para chegar nele? Bom, agora vem a outra parte do autoconhecimento também. Olhar ao nosso redor e saber o que a gente tem de fato, né? No meu caso, foi olhar pela janela e eu não tinha acesso à academia, não tinha acesso a várias coisas, não tinha um tênis legal e tudo mais. Mas eu tinha ali uma barra fixa, eu tinha um tênis para correr e eu tinha paralelo. Pronto. Já também não tava no zero. E tinha comida, né? A gente come. Comida que eu falo é comida normal, gente. Arroz, feijão. Não vamos inventar moda. Pense. Esse olhar sincero pro que a gente tem é muito mais fácil, inclusive, quando você tem uma pessoa com pouca coisa do que quando você tem muita coisa. Quando você tem muita opção, às vezes é mais difícil você chegar em certos objetivos estéticos. Porque muita opção acaba te confundindo. Comigo foi assim, pelo menos. Então, eu tenho ali a barra fixa, eu tenho a paralela e eu tenho a corrida e eu consigo fazer o agachamento. Falei isso nos primeiros vídeos do canal. Tá, agora eu vou periodizar um treino, porque eu vi lá, lembra? Eu acabei de ver o vídeo do Leandro Twin com o Gorgonoid, e eles falando lá, explicando de periodização e como que treina, e foi nesse vídeo que eu entendi o conceito de separação muscular. Não foi na faculdade, gente. Desculpem os professores, mas não foi na faculdade que a gente aprende. Algumas coisas você aprende fora do curso. Porque a faculdade ela vai te dar uma orientação, mas é você que vai atrás das informações e você que tem que ampliar o seu repertório para que a faculdade seja uma potência mesmo, de mudança e tal. Então, eu aprendi isso fora do curso por curiosidade, porque eu queria mudar, enfim, queria melhorar a composição muscular e tudo mais, ficar fortão e aquela coisa toda, né, que a gente já sabe, nós jovens, a gente tem essas coisas, né? Enfim, tá, entendi que tinha que periodizar, entendi que os músculos eram separados e que eles tinham que descansar. Vamos fazer essa periodização. E a primeira periodização que eu fiz foi com barra fixa, paralela, agachamento livre e trabalhar o core. Você percebe que é uma coisa assim, simples. Só precisava da barra fixa ali, precisava da paralela que eu tinha na residência. E a corrida eu conseguia fazer, que é o cardio, né? Eu conseguia fazer a corrida em volta do campus. Então, tudo ali estava sendo organizado. Só que eu ainda passava, apesar de estar periodizado, eu ainda desistia. Por quê? Porque tem toda a questão da comparação. Às vezes você já tem muita coisa e você não percebe que você tem, então você para, porque você fica se comparando. Eu acho que a comparação é o principal que faz vocês desistirem. Todo mundo que está vendo isso e já me procurou. Vocês têm que parar de se comparar com vídeos de internet, com pessoas malucas. E eu estou fazendo isso dessa forma, em episódios, estruturado. Eu já tenho os episódios das rotinas, dos tutoriais de treino ao ar livre. Eu estou fazendo os episódios, todos eles dessa forma, assim, 1, 2, 3, 4, quase que um curso mesmo. Porque a ideia é que você tenha o conteúdo sólido para você não perder etapas, porque pelo que a gente vê hoje na internet, as pessoas não conseguem fazer isso mais. Não existe mais. Por mais que a internet fale que você tem que fazer tudo rápido, isso só vai te atrapalhar. Enquanto você não parar e olhar passo a passo, entender o passo a passo, você não vai conseguir. Talvez seja isso que esteja te freando em continuar na academia. Pelo menos foi o que me freou durante muito tempo. Muito fragmentado as coisas, muita informação fragmentada. Então eu tento ir contra isso. E é extremamente difícil, né? As pessoas que conseguem capturar esse tipo de informação. Mas eu não vou desistir, né? Então vou continuar fazendo dessa forma que eu acho que é mais ideal, que tem um pouco da questão do ser didático mesmo, né? Então, tá, eu estava periodizando, mas ainda estava desistindo. O que faltava ainda? Pô, você já periodizou, você já separou, já fez a separação muscular. Gente, faltava eu olhar de fato, parar de me comparar com as pessoas e fazer com o que eu tinha. Então, não sei se eu posso falar que a primeira dica, acho que é a primeira regra mesmo, não é nem dica, é regra, parar de se comparar com outras pessoas do meio, de tudo que você possa imaginar. Eu mesmo, até hoje, por mais que eu já tenha uns 2 anos aí treinando, até hoje eu me pego vendo uns vídeos assim e eu dou aquele start assim de puta que pariu, tem que parar de ver essa merda, porque o cara não tem nada a ver comigo e ele tá falando merda. Não é que ele tá falando merda, ele tá simplesmente projetando a realidade dele em todo mundo. Então eu não posso jamais chegar aqui e projetar a minha realidade
na visão de vocês, porque isso vai... Mano, isso é violento. É violento. Uma pessoa que ela não, às vezes não tem como almoçar ainda e falar pra ela que ela tá errada porque ela, enfim, tá engordando e não sei o quê. Não, isso aí não, a gente não faz por aqui. Como diz o cara lá do, do Pantera Negra, não fazemos isso por aqui. A gente te auxilia a olhar para sua realidade e falar, tá, eu tenho que ir até o meu limite. E depois você vai buscando, é lógico, né, gente? A gente vai buscando aumentar, melhorar os limites. Eu treinava descalço, hoje eu tenho treinos para treinar, enfim, a gente vai melhorando, mas não se prenda à realidade do outro, que só vai te adoecer. Tá, agora eu consigo passar um ano, e passou um primeiro ano, consegui treinar bem. Só que aí depois que eu perdi, comecei a ganhar mais coisas, comecei a ter acesso à academia, já não estava mais só na praça, só na barra fixa, só na paralela, consegui, né? A gente vai evoluindo na vida, né, gente? A gente tem que ter essa perspectiva também, de não ficar parado. Tá, agora eu tenho academia, só que agora começou a entrar mais coisa. Lembra que eu falei, quanto menos opção você tem, mais reto você vai, você fica menos perdido. Eu comecei a treinar na academia e comecei a ter muita opção. Agora eu tenho leg press, agora eu tenho corrida, agora eu tenho elíptico, tem abdominal. E eu falei, putz, agora eu tenho que periodizar de novo isso, porque não tá casando mais. Eu não tô sabendo me encontrar e tô parando, não tô conseguindo evoluir como eu queria evoluir. Então eu fui lá de novo, gente, organização, voltei para organização, sentei numa mesa, peguei uma caneta, estudei mais, porque eu estava dentro da UFRN, eles disponibilizavam o acervo de bibliotecas, tem muita coisa sobre treinamento, você que é da UF, vocês conseguem ter acesso a isso na BCZM e... na BCZM. E tem muita coisa boa lá sobre treinamento. Muito livro bom de treinamento que eu peguei algumas dicas lá. O livro do Valdemar Guimarães é um dos principais livros sobre treinamento, que eu acho que é o Anabolismo Total e Musculação. Agora não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui, vai aparecer na tela aí. Na edição mágica vai aparecer aí os livros que eu usei de referência para reperiodizar. Eu já tinha periodizado para o treino de praça, né? Eu consegui manter ali uma constânciazinha. E agora que eu tinha acesso à academia, eu precisava periodizar de novo. E aí, gente, falando como é a minha vida mesmo, vocês precisam entender que a vida ela não vai ser uma linha reta. Ou seja, vai ter momentos, a gente vai entrar no assunto agora, vai ter momentos que você vai estar mais disposto, momentos que você vai estar menos disposto. E aí, pra gente que é muito fanfarrão, que a gente desiste fácil, a gente qualquer coisinha já desiste, principalmente de fazer força, a gente tem que saber, a periodização, ela entra nessa questão de você não desistir de treinar, ela vai ser um guia para você saber esses momentos. Com o autoconhecimento, você sabe os seus períodos. Eu sei muito bem os períodos que eu rendo mais no ano e do que os que eu rendo menos. Então, o que eu fiz? Percebendo ao longo dos anos, né? Isso é só um autoconhecimento de anos de prática mesmo, que me deram essa luz. Primeira coisa que eu percebi foi que eu tinha um ritmo de treinamento que era muito parecido com o do basquete. Quem já viu os outros episódios, eu já falei, né? Eu jogava basquete. O que acontece? No começo do ano, até junho mais ou menos, a gente tinha aquela coisa de pré-temporada, de treinar forte, para chegar no meio do ano, que eram os campeonatos, a gente descansava e no final do ano relaxava total, porque aí não tinha campeonato para jogar. Então eu acho que, não sei se tem a ver, não estou afirmando isso com toda certeza, mas no começo do ano, janeiro até maio mais ou menos, geralmente é o meu período mais forte de treinamento. E eu acho que eu peguei isso do basquete, porque era o período que a gente treinava mais intenso para chegar no campeonato e desempenhar. Quem é dos esportes sabe que a gente faz essa esticada de treinamento, pré-temporada, treina, faz amistoso e joga o campeonato. E depois descansa. Né? Pouco antes do campeonato você para o corpo se adaptar, joga e depois volta, treina leve e depois descansa. Esse ciclo eu fiz, eu acho que eles pelo menos umas 6 vezes. Enquanto eu estava na escola, tentando jogar, e clube e tal, pelo menos umas 6 vezes. Ou seja, o meu corpo, desde a juventude, se adaptou a esse ritmo. Tanto que, quando eu voltei, né, eu tô falando isso de, gente, 2006, 2007. Peguei esse ritmo há muito tempo.
Quando eu voltei para a questão do treinamento, eu percebi isso. Eu falei, nossa, cara, como que eu rendo em janeiro, de janeiro a maio, isso agora, os 2 anos, 3 anos atrás. De janeiro a maio eu rendo muito. E aí depois eu começo a baixar o rendimento. Isso é uma memória, acho que cognitiva até, de como o nosso corpo se comporta. Então, por isso que eu falo que aqui é autoconhecimento mesmo. E isso só vai perceber na prática, tá? Nenhum livro, nenhuma... As pessoas são individuais. Você vai saber o momento que você rende mais, enfim, né? Aí você vai acreditar nos astros aí, se é a sua lua, se é o que está te regendo. Eu não acredito, mas enfim, tem gente que acredita. Tem atletas que são místicos nesse nível. Atletas são muito ritualistas, inclusive. Todo atleta tem o seu ritualzinho, mas a gente vai falar isso depois. Ponto. Me autoconheci e falei, cara, na periodização isso precisa entrar. Eu preciso perceber o meu momento de quando eu posso fazer essa modificação corporal, né, que é alterar o corpo. Então eu vou precisar necessariamente respeitar o meu ritmo. Eu falei autoconhecimento. O que eu comecei a fazer? Naturalmente, o que a gente tem nos ciclos da sociedade, no geral, que a gente vai ter agora? A gente está hoje é dia 5 de dezembro? 5 de dezembro, né? Cara, 5 de dezembro. No dia 25 de dezembro, a gente tem o quê? Natal, Ano Novo. E depois a gente tem o começo do ano, que é aquela coisa que as pessoas se prometem que vão mudar, que no começo do ano eu vou ter uma nova vida. Não, nesse começo do ano, né, que as pessoas falam, eu vou mudar e vou começar a academia. Você que conversa diretamente com você que desiste sempre, que me procura. Cara, aproveita esse início de ano, não subestima isso. Não subestime essa virada, né? O que a galera da academia fala da galera da turma de verão. Eu era da turma do verão, que só ia treinar no verão. Né? Depois que eu deixei de ser atleta e tudo mais, eu fui do time que só vai treinar pro carnaval. Beleza. Se você quer mudar realmente, tá nesse propósito de ter uma constância maior ou de ressignificar o contato com o seu próprio corpo, a ideia é que você aproveite esses ciclos. Não despreze um ciclo como esse, que é muito forte, cara, muito potente, um ciclo de começo de ano, pra gente dar uma guinada, pra gente mudar um hábito, enfim. E eu falei, cara, eu vou aproveitar esse começo de ano. Acho que inclusive eu tinha terminado o namoro, que é outra coisa que motiva bastante vocês. Quando vocês terminam o relacionamento. E aí eu falei, cara, no 1º de janeiro, acho que de 2018, 1º de janeiro de 2018, eu fui lá e eu vou até trazer essa imagem. Eu coloquei num caderninho e coloquei caminhada. Minha primeira periodização é uma caminhada de 1 hora que eu fiz em volta do meu bairro. Não foi levantamento terra, não foi supino, não foi subir o morro, que nem a galera tá hoje em dia, né? Não foi correr uma maratona. Foi uma caminhada, gente. Entendeu? Então, sim, eu tava fora do peso e tudo mais. Mas eu falei, tá, eu vou fazer. Como eu tenho conhecimento, eu vou fazer isso da melhor forma possível e não vou comer. E vou tentar manter o máximo que eu puder. Foi aí que tudo mudou, essa chave mesmo, de falar, nossa, eu preciso periodizar de acordo com o que eu tô sentindo. Então, o meu corpo ele vai responder. Não adianta eu querer botar muito peso para pegar no momento que eu tô de baixa de energia. Para mim acontece geralmente em julho, agosto, setembro, por essa questão do esporte que eu já falei, que meu corpo está acostumado nesse início de ano. Então eu falei, não, vou aproveitar o início do ano, que é a virada, vou aproveitar que o meu corpo ele rende mais nesse início de mês e vou começar a treinar nesse período. E vou tentar segurar o máximo possível. Isso para mim. Então funcionou muito bem. Por quê? Porque eu estava no início do ano, que é aquela coisa do vamos mudar, virar a chave, né? Que as pessoas falam, tem uma outra expressão, vamos virar a chave. Cara, saturaram todas as expressões do meio, isso é foda. Porque tem expressões que são legais de falar, mas é tanto idiota que fala que a gente perde as expressões porque o cara que é idiota ele vai e fala e aí a expressão fica idiota. Mas, gente, vou tentar trazer as expressões de volta pro lado legal da coisa. E aí tá, vamos virar essa chave. Começo de ano, tô com mais energia, virada, mudança de ciclo, vamos mudar esse ciclo. Fui lá e comecei, e realmente no primeiro ano que eu fiz isso, eu fui até março de 2018, né? Foi a caminhada, periodizei tudo errado. Inclusive é engraçado porque eu tenho um caderno hoje dessa periodização e não tá tudo errado,
Mas tem falhas ali que com o tempo a gente vai estudando e eu fui percebendo. Como eu disse, eu sou muito prático e eu acho que eu tenho que passar por isso de fazer em mim para poder ensinar para o outro. Então, tem vários erros e nesse canal também vai ter alguns e espero que vocês relevem porque eu estou em aprendizado ainda. Mas tem vários. Outro dia eu tava vendo e falei, nossa, cara, tudo errado aqui, ó. Sobrecarregando treino, passando o limite de séries necessária para treinar o músculo. Mas beleza, eu tinha começado, em questão de começar. E aí durou até março. E aí de março eu tive um espaço sem treinar. De março acho que foi até setembro, cara. E eu fiquei. Não treinei. Fui até março, essa guinada aí, né? Que é o que a gente faz geralmente, né? Vocês começam em janeiro, terminam em março e aí começa a pensar lá no final do ano. Eu fiz a mesma coisa, gente. Não sou uma pessoa diferente de ninguém. Não sou especial, não sou escolhido. Como algumas pessoas colocam na internet que são os escolhidos, que são os brabos. O pessoal esconde um monte de coisa de privilégio que eles têm para poder ter tempo para treinar. Pô, eu não tinha tempo para treinar, tinha mais o que fazer, tinha uma vida para lidar. Então, consegui até março ali, e aí no final do ano eu cheguei na mesma base de planejamento. Tava ali com a minha agendinha, a agendinha estava preenchida de janeiro a março, né, com um monte de treinozinho. E aí, setembro, eu comecei a preencher de novo. E eu falei, não, mano, ano que vem vai ser diferente, de novo. E o que eu fiz no ano seguinte? Né? Isso foi de 2018 para 2019. Falei, não, 2019 para 2018 para 2019 eu consegui. 2019 para 2020, cara, não, eu vou tentar ser melhor. Eu vou tentar ir até abril. Mano, dito e feito, tudo que eu colocava na agenda acontecia no ano seguinte. E eu comecei a perceber isso. Eu falei, nossa, cara, consegui até abril. Aí maio vem meu aniversário, aí tem aquela coisa, comemoração, cervejinha, churrasco. Também tomo cerveja, também como churrasco. Não sou uma pessoa normal, já falei. E aí, cara, eu falei, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Dessa vez eu consegui um pouco mais. Planejei de novo, voltei para base, 2020 para 2021. Consegui até maio. Olha só, vocês percebem que a gente começa a ter uma guinada de mudança e começa a estruturar mesmo o treino. Esse treino começou a ser melhor estruturado. Enquanto eu estava aprendendo, eu ia melhorando as práticas. Com a prática, eu ia evoluindo. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente não desprezar essas viradas de ciclo, não desprezar o como a gente está se sentindo. Se você, cara, vou falar, talvez eu esteja falando uma besteira aqui, me perdoem os profissionais aí de outras áreas, mas se você terminou o relacionamento, aproveita, cara, e desafoga às vezes na academia mesmo. Tudo bem. Eu acho que é válido. Não é algo que possa ser desprezado. Eu acho que também não vai entrar num lado de vingança, essas coisas, né? Mas eu acho que não pode ser desprezado nenhum sentimento assim que possa fazer você melhorar como pessoa. Enfim, eu acho que é muito, sabe, essa coisa do... E isso eu acho que tem a ver... Tá vendo que tem mais a ver com autoconhecimento do que com treinamento, o que eu falei até agora. É mais você se olhar ao seu redor, ver como que você está se sentindo, principalmente. E aí, pô, eu sei o que eu quero, eu botei essa meta e eu vou atrás dela, porque vai me fazer bem. E é isso eu comentei agora no último vídeo, 80 dias sem errar, que eu tô gravando, eu não sei se vocês sabem, mas eu tô gravando a série do 80 dias sem errar. E no último vídeo eu comentei sobre isso, de como é importante a gente estar ali, por mais que... Por isso que eu falo, nenhum objetivo é em vão, nenhum objetivo é ruim. Porque só que você precisa olhar para ele e não olhar ao redor, porque as pessoas elas geralmente não vão entender os seus objetivos e as suas vontades. Ninguém vai entender porque você quer fazer teatro, ninguém vai entender porque que você quer fazer educação física, ninguém vai entender porque que você quer ficar mais forte ou quer ficar gostosa pro verão. Tem que ser algo muito seu e assim, eu tô falando de pessoas próximas que podem não te incentivar. O canal também é um pouco para isso, para você não se sentir tão sozinho ou sozinha, ou sozinho, né, também. E saber que, não, você tá siga a sua cal, como a gente diz nos jogos, né? Pode seguir sua cal. Tá tudo bem. O problema é o autoconhecimento e a não comparação. Isso eu acho que é principal nisso tudo. Essa conversa hoje é bem leve nesse sentido de, cara, se você se conhece, se você sabe o que você quer, vá e pode ser que você quebre a cara também. Eu quebrei a cara quando eu tinha um planejamento, que era competição.
Competição mesmo, dessas que vocês veem, subir no palco e tudo mais. Durante o processo de tentar chegar nesse lugar, eu descobri o que precisava ser feito. E quebrar a cara nesse sentido foi ótimo pra mim. Foi ótimo pra ver que foi, nossa, cara, talvez eu não queira ser atleta não, hein? Talvez esse pote no fim do arco-íris não tenha ouro, né? Talvez tenha veneno. Mas enfim, depois a gente fala dos venenos. Eu acho que é isso. Essa é uma das coisas que eu queria falar hoje. Eu ainda tenho que mais. Bom, para tudo isso acontecer, todas essas coisas, como eu disse no último vídeo, isso não veio do nada. Não foi algo que eu estava lá sentado no banco do supino. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu não acordei um dia aleatoriamente e falei, vou treinar. Não foi assim. Como vocês podem ver, eu vou sempre falar sobre construção, porque isso é um apanhado de coisas que envolvem muito estudo. Então eu estava estudando dentro da área que eu queria e eu fui entendendo melhor o que eu queria de fato. Então a gente tem que saber estudar. E eu coloquei aqui na ideia aqui do meu encartezinho, referências bibliográficas, né? Acho que é para eu falar das referências. Estudos e amigos nerds. Bom, vou falar dos amigos nerds. Bom, amigos nerds são as pessoas que a gente tem ao nosso redor. No meu caso, como eu estava na universidade, eu conheci muita gente boa. E essas pessoas, elas me ajudaram de formas que elas não sabem, porque a gente compartilhava muito nessa época, e ainda compartilho, métodos de estudo. Então eu era muito curioso para saber como que as pessoas aprendiam. Como eu disse, né, eu sou uma pessoa que veio da periferia, que teve muitas lacunas educacionais ao longo da vida. E quando eu cheguei na universidade, eu vi que os outros amigos, eles estudavam de várias formas. E eu falava, mano, por que esse cara estuda dessa forma? Por que esse outro estuda dessa forma? E aí a gente trocava mesmo, assim. Você vai falar com um cara que estuda direito, por que ele estuda da forma que ele estuda. O cara que estuda exatas vai estudar de outra forma. E tudo isso vai agregando na gente formas de você conseguir driblar. Tem coisa que não dá pra driblar, tá? Tem coisa que a gente tem que quebrar a cabeça mesmo. Mas a gente vai agregando na gente, tipo, o do outro, entendeu? Então essas trocas são muito importantes e é por isso que a universidade é importante, a educação é importante. Coloquei aqui a questão dos amigos, porque a gente tinha visões diferentes sobre como estudar e às vezes a gente até brigava, né? Porque falava, não, cara, você está estudando errado. Só que às vezes o cara está estudando para física e o outro está estudando para biologia. Então, cada um vai saber também a sua forma de estudar. Então, eu coloquei aqui também métodos de estudo, né? O método de estudo que eu uso para fazer tudo isso é fichamento, é anotação, fichamento e vídeos longos e densos, assim. Eu pego um vídeo, esses dias eu estava vendo um de preparação, preparadores físicos do Fluminense, não lembro o nome do cara, mas eu pego e fico fichando tanto livros quanto esses vídeos aí, os debates aí enfim, que é uma coisas avançadas, mas eu fico ali fichando mesmo sem entender, para conseguir ir pescando as palavras-chave, depois eu vou pesquisando mais e mais, e vou me aprofundando nos temas que eu acho que são interessantes para a área. Bom, isso, falei bastante de treinamento, de educação. Foi assim, dessa forma, que hoje você, quando vê o canal, isso tudo para falar o quê? Que os 80 dias sem errar que eu tô gravando no canal não são uma ideia tirada do nada. Então, assim, não é do nada que a gente começa e vai levantar 200 quilos ali no terra. Os últimos vídeos eu tenho até um trechinho. Acho que vou deixar aqui, bota na tela aí, do primeiro vídeo de eu fazendo um terra com acho que 50 quilos. Bem levinho, 25 quilos de cada lado, fazendo exercício terra ali na praia. Que foi uma época que, para quem mora em Ponta Negra, tem esse acesso um tabladozinho de areia, né? Cheio de ferros ali, que é uma academia improvisada na praia. Aquilo ali, basicamente, você consegue fazer tudo. Você tem tudo ali para fazer um excelente treino. E é por isso que eu falo que, às vezes, quanto mais coisa você tem, quanto mais acesso, mais difícil fica, porque você fica com muita informação. E como a gente só tinha na época, era essa parte da praia, era a questão da barra fixa, tudo era limitado. Então, para conseguir treinar o ombro,
Eu tinha que fazer quem é da calistenia sabe, você tem que fazer uma flexão mais para frente. Então, a gente trabalha com o que a gente tem e às vezes isso vai desenvolver mais do que quando você tem um específico para treino de ombro. Acredite, às vezes você com a barra fixa, uma paralela, pode ter muito mais desenvolvimento do que na academia. E aí, falando sobre estética, né, gente? A gente não está falando sobre o lazer. E já que eu toquei nesse assunto, falando sobre o lazer e sobre atividade lúdica, né? Que eu chamei de atividade lúdica pra gente, que é o lúdico mesmo, é o ir na academia, é o ir se exercitar, com uma forma, às vezes, de não surtar, de uma questão mais puramente de saúde. Bom, essa troca, né, aliás, essa visão de que existem várias formas de você fazer atividade, ela é muito importante da gente ter, porque assim, eu tenho bem nítido na minha cabeça que são vários grupos diferentes, né? Como eu disse em alguns vídeos que eu já estou para gravar, eu nunca gravo, nichos de mercado diferentes, para quem é da área, nichos de mercado mesmo. Mas para mim que quero ajudar as pessoas assim a entender um pouco mais sobre treinamento, e isso vai ter a ver com a comparação, gente. Se você tá olhando para uma pessoa que ela tem um objetivo, sei lá, de ficar monstro, o cara quer ficar monstrão mesmo, vamos falar as claras. Se você é da galera do lúdico, do atividade pela saúde, se você ficar olhando para esse cara, você vai achar uma bizarrice. Você vai falar, meu Deus do céu, o cara quer ficar com 75 centímetros de braço. Você vai achar que o cara é maluco. Mas não, isso só tá no grupo dele. Assim como o cara que tá no grupo dele ali, querendo ficar gigante, você que é o cara que quer ficar gigantão, cara, se você olhar pra galera do lúdico, você vai também achar que é uma loucura. Então, assim, eu acho que é muito importante, quando eu falo sobre entender o lugar que a gente está, os nichos diferentes, é pra gente deixar cada um na sua mesmo, assim, sabe? Eu tenho a dona Cleide lá, que faz academia comigo, um beijo, dona Cleide, e ela me vê lá e fala, menino, tá bom, que tá pegando, que ela me vê fazendo terra, né? E ela fala, pra que tá fazendo isso, menino? Vai ferrar com as costas. E aí, assim, sabe, eu vou reclamar com a dona Cleide, que ela tá me orientando, inclusive ela tá me ajudando, né, pra não me machucar. Mas assim, não, gente, entendeu? Tipo, ela tem o objetivo dela, que às vezes é levantar da cadeira, quer ter o acesso a conseguir subir uma escadaria de ônibus. Você sabe que o ônibus tem degrau, é conseguir se locomover, é conseguir dançar, é conseguir segurar o neto no colo. Eu acho muito paia, vou falar, é paia mesmo. É zoado quando você tem uma pessoa de um grupo querendo falar mal do outro grupo dentro da questão das atividades físicas, desse ramo de atividade física. Cara, é só não se meter que tá tudo certo, assim. Eu acho que a gente, às vezes, tem uma galera que, dos dois lados, né? Dos dois não, são mais de 20 lados, né? Que tem zumba, tem academia, tem a calistenia, tem... Agora tem os esportes de endurance, né? Os Ironman, sei lá. Cada um tá no seu grupo. Agora, falar que o meu grupo é melhor ou pior, né? Eu fui muito tempo da calistenia e eu era muito do... Isso aqui é o meia-culpa que eu vou fazer. Como eu não tinha acesso à academia e eu só conseguia fazer calistenia, eu meti o pau em quem fazia academia. Então eu falava, não, esses caras da academia também não conseguem. São tudo uns otários, né? Que não conseguem fazer o que a gente faz. E não, na verdade era só recalque mesmo. Eu não tinha acesso e quando tive acesso, hoje eu uso os dois, né? Eu faço um pouco de calistenia porque é ao ar livre, eu gosto de treinar ao ar livre. Mas, enfim, gente, deixa o recalque de lado e as pessoas só estão fazendo o que elas acham que devem fazer. Enfim, né? O Brasil é grande, não sei quantos milhões aí de pessoas e cada um tem a sua liberdade. A gente não pode interferir nisso e nem querer impor o nosso lado. Por isso que eu acho que é muito perigoso, assim, né? A gente querer impor um lado só e... Não, vamos pensar mais abertamente. Principalmente a gente que é profissional, né? Que tá tentando ser profissional. Porque, cara, falei isso no último vídeo também, acho que no 59. Se você, às vezes, a pessoa ela tá procurando perder uma angústia, às vezes a pessoa perdeu alguém, ela tá entrando ali na academia para fazer uma atividade física porque o médico recomendou.
Então é muito cruel eu chegar pra essa pessoa e falar, não, ó, mano, você tem que puxar 200 quilos igual eu aqui, porque o negócio é assim mesmo que funciona, e o sistema é bruto mesmo. E, cara, tem gente que vai aderir a isso. Tem gente que vai entender que é o sistema bruto, de brutalidade, de treino, de pancadaria, de treinar até morrer ali, quase desfalecer, né? Inclusive, tomem cuidado que tem uma pessoa que faleceu. Toda semana falece alguém nesse mundo da academia. Mas, às vezes, a pessoa só tá buscando ali um alívio para uma angústia tá passando ali, ela vai encontrar um grupo, né? Como eu disse, nós somos seres humanos, pessoas, somos seres sociais, a gente sai, a gente se diverte. Tem gente que vai pra academia e encontra um lugarzinho ali, seja enfim, com um instrutor, com o ambiente da academia, consegue ver outras pessoas, sair de casa, seja por qual for o motivo. E tem gente que não tá naquele objetivo e então a gente tem que olhar para essa pessoa e falar, cara, às vezes ela só quer ir mesmo fazer uma atividade, manter ali recomendações médicas. A gente não precisa, a gente tem que entender para não forçar para essa pessoa não desistir. Porque geralmente acontece isso no nosso ambiente, né? Que é super inclusivo, né? Ironia aqui. Super inclusivo. E aí a gente tem que saber lidar com as pessoas mesmo, com os seres humanos, sabe? De falar, mano, essa pessoa aqui, ela só quer estar aqui mesmo com a gente. Sabe? Às vezes ela vai mais para conversar com o instrutor e tá tudo bem mesmo. Sabe? O instrutor às vezes é mais barato que o psicólogo, né? Mas, enfim, deixando de lado isso, tem o contrário também, né? Às vezes a pessoa tá buscando uma performance, né? Às vezes ela tá querendo se instigar, né? Para fazer um negócio mais pancadaria mesmo, de, pô, eu quero modificação corporal, Rodrigo. Eu quero mesmo ir pras cabeças e vou passar por cima do que precisar passar. E aí a gente vai orientar, né? A gente tem que, eu tenho pra mim que a gente tem que saber orientar esse tipo de pessoa também. Ó, daqui pra frente você vai fazer algumas escolhas que são para sempre. Já falei que vai ter um episódio eu tava falando com um amigo aqui, vai ter o episódio da bomba. A gente vai falar só de bomba. E é legal também falar, gente. Não vou mentir, porque eu já fui esse jovem que teve eu já tive essa vontade de querer ter um corpo hiper estético e depois, com o tempo, isso foi passando. Eu naturalmente, né, a rotina natural me mostrou, né, essa rotina de que eu cheguei num lugar que eu já era o que eu queria, sem precisar apelar para outras coisas. Então isso é legal também de falar. Como eu disse, às vezes você desiste no meio do caminho e tá tudo bem, fica tranquilo. Mas tem os dois lados, né? Tem tanto da pessoa que quer pouca coisa e a gente oferece muito e a pessoa desiste, né? Acaba, meu Deus do céu, só maluco naquele lugar. E tem também o contrário, né? A pessoa desiste porque fala, ali não vira o meu potencial, né? Todo mundo acha que é atleta. O Rotina é um pouco para mostrar que como é uma vida de não atleta. Se você já tá achando que é complicado, atleta é 20 vezes pior, cara. É 20 vezes pior que tudo isso que tá gravado. O horário para acordar realmente é o horário para acordar. O horário para comer realmente vai ser o horário para comer. E aí, cara, foi nesse momento que eu vi que eu não era atleta, inclusive. Eu falei, meu Deus do céu, imagina você chegar numa sexta-feira e não poder tomar uma sua cerveja depois de trabalhar que nem um condenado na nossa sociedade atual. Vamos falar aí do nosso 6 por 1. Como que eu vou falar pro cara não tomar a cervejinha dele? Enfim, são questões, isso pode gerar neuroses. Tem que ir com calma, gente. Não é todo mundo que vai ser atleta e tá tudo bem, viu? Por isso que eu falo da importância de ter esses conteúdos mais longos mesmo. Porque na internet você só vai achar fragmentos. Você só vai achar fragmento de pancadaria, fragmento de super treinos, fragmentos de... E eu acho que a ideia ela tem que ser desenrolada de uma forma mais natural. De você entender e falar, não, peraí. Eu tenho tal idade, eu consigo chegar em tal ponto, eu posso ir para outros caminhos. Como eu disse, esses são os episódios mais leves. Vai ter um momento que eu vou querer falar eu quero tirar para falar somente de esportes no geral e de como você faz para acessar esses esportes no Brasil. Que a gente vai mexendo nas feridas maiores, de tipo, cara, se eu quiser jogar beisebol, tem como jogar beisebol aqui no Brasil? Se eu quiser jogar basquete, tem como jogar? Inclusive ontem eu tava assistindo TV e, cara, nos próprios canais de TV, né, os caras passam tudo conteúdo da gringa, nada contra a NFL, nem ao basquete, mas assim, tem tanta coisa acontecendo e a gente não sabe e os canais nem passam.
Porque a gente, cara, ser esportista, ser atleta no Brasil, qualquer modalidade, do fisiculturismo até o jogador de golfe. Golfe não, deixa eu ver um esporte. Enfim, até o atirador lá das Olimpíadas, qualquer esporte. É uma missão impossível, porque a gente não tem apoio de lugar nenhum. De lugar nenhum. A gente tem muito. Para o tamanho do país, a gente teria que ter um investimento. 10 minutos aqui, o mano já avisou aqui. A gente teria que ter um investimento massivo, assim. Bom, o que eu tinha para falar? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Acho que eu falei bastante. Consegui dessa vez organizar. Vou deixar o encarte do Leandro Twin e do Gorgonoid, que é um vídeo muito legal. Acho que tem uns 20 minutos. Vale a pena perder 20 minutos para ver esse vídeo. Bom, sobre estudos, referências bibliográficas. O livro do Valdemar, o livro do Anselmo, que eu acho que para quem está começando e quer mergulhar mesmo nessa área do treinamento, são carros-chefes, assim, cara, que vão te abrir muito a mente. O do Valdemar, o Anabolismo Total, e o da musculação, que eu não lembro o nome, do Valdemar, ele vai ajudar muito a você estruturar e olhar para como se estrutura um treino. E se você não gosta de ler, é uma ótima oportunidade para você começar a ler, já que você gosta de treinamento. Já pega livro de treinamento, que aí você vai começar a ler sobre treinamento. Eu, pelo menos, fui assim. Eu comecei a ler mais e eu sempre tenho essa coisa do interesse. No que eu sou interessado, eu gosto de me aprofundar. Então, isso pode te ajudar, você que está querendo ler mais também. A ajuda dos amigos é aquela coisa, tipo, se você está no meio acadêmico, se você está na faculdade, pergunte aos seus amigos como que eles estudam. Busque na internet, no YouTube também, métodos de estudo. Acho que é muito legal você fazer isso. Vai te ajudar a entender ou, sei lá, não tenho muitos vídeos na internet, não. Essa questão de métodos de estudo eu tenho mais com pessoas mesmo. Tipo, Fernando, o próprio Gui, né, que é um amigo meu também que estuda pra caramba. E é uma galera, assim, que estuda mesmo, gente. Eu sou um nerd fajuto, assim, não sou não estudo bem, não. Né? Mas tem uma galera que eu conheci que estuda muito e eles me ajudaram muito no processo de conseguir construir isso. O que mais? Eu coloquei aqui, né? Você que é periférico, você está sendo roubado. Eu coloquei essa frase aqui, eu gosto de falar essa frase. Não é que você que é periférico está sendo roubado no sentido de, pô, ninguém está botando uma arma na sua cabeça. Mas é que a questão do estudo, ela vai te desenvolver, só que ao mesmo tempo a gente não tem estruturalmente, a culpa não é sua, não é nossa, a escola, nos moldes tradicionais, ela não construiu o Rodrigo que você está vendo. Esse cara do canal, ele não foi construído na escola, foi totalmente fora dela. Totalmente fora. Eu falo isso, assim, infelizmente é uma crítica que a gente tem que fazer ao modelo de educação, porque às vezes eu vejo as pessoas falando, não, tem que estudar e tal, mas, cara, não tem estrutura. Né? A gente está aqui numa estrutura que é um projeto da cidade, mas em outras cidades não tem uma estrutura dessa. Mas não só essa, estrutura de tudo, gente, que vocês possam imaginar. E a escola, ela tá fadada ao fracasso mesmo, sim. A gente tem que repensar o modelo de... Por mais que seja polêmico, né? Vamos falar que eu estou falando mal da educação. Mas, gente, eu passei pelo processo de educação e estou na licenciatura. Eu sei um pouco do que eu vejo nas escolas, sabe? Então, eu acho que é muito cruel você jogar pros alunos da periferia e falar, olha, você não estuda porque você não quer, ou não tem estrutura, mano. Não tem a construção legal para a pessoa poder chegar num lugar. Isso eu não vou me aprofundar falar sobre educação, acho que no próximo episódio. E aí eu trago com mais sensibilidade o que eu quero dizer com a frase, você que é periférico está sendo roubado, porque realmente, assim, quando você para olhar, por exemplo, os alunos de escola particular, eles estudam, sei lá, 3.000 horas ao longo do ensino médio todo. Aí você vai ver um aluno de escola pública que estuda 1.500 horas. Isso porque ele tem uma carga horária, enfim, aí você coloca esses dois, um cara com 3.000 horas de estudo, outro cara com 1.000 horas para fazer um vestibular. Gente, você foi roubado, 1.500 horas aí que... E aí vamos falar de estrutura, de escola, de educação, blá, 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 essa coisa toda. Mas eu quero dizer que a educação, sim, ela forma, né? Ela constrói tudo isso que vocês estão ouvindo, né? Transforma a gente como pessoa, melhora a gente, isso é inegável. Só que sem estrutura não tem como não, cara. Não dá pra
uma sala com 50 pessoas, você querer falar sobre isso, o cara, mano, as realidades são diferentes, né? Eu trabalhei em shopping durante a vida toda, durante o ensino médio. Então não tô falando porque eu quero parecer bonito e legal. Eu tô falando porque eu vivi o negócio da escola pública, né? Vocês que viveram estão me entendendo. Vocês sabem que o veneno é muito mais embaixo do que os professores acham que é. E eu tenho uma briga ferrenha com vários professores na universidade, tive na escola, tenho até hoje com gestor, com os caras quatro acadêmico. Vou encerrar aqui. Bom, era isso. Consegui falar bastante o que eu queria falar, galera. Pode cortar para essa? Bom, eu vou fazer os agradecimentos, né? Eu queria agradecer primeiramente aqui a galera SampaCast, meus manos ali que estão no suporte, minha produção. Agradecer também, não tem muita gente para agradecer não. Agradecer meus pais, agradecer a escola, agradecer, assim, algumas pessoas da escola, porque outras eu gostaria de esquecer. Gente, isso não é uma violência, assim, não é um ataque, entendeu? É porque eu passei pelo processo educacional e na universidade eu estou voltando para a escola como professor, né? Então eu enxergo tudo que eu via na escola, eu ainda continuo enxergando. Já faz mais de 20 anos isso. E tá a mesma coisa. Então, o recado que eu acho que eu tenho para finalizar é conseguimos falar de treinamento, de possibilidades, de não se comparar e principalmente de você saber que o sistema não está estruturado para que você consiga, entendeu? Então, o que a gente está fazendo aqui é meio que contra a cultura, contra a mão mesmo, de vir e falar, olha, você tem que fazer tudo isso para chegar em algum lugar que seja honesto, digno e tal. Eles não oferecem estrutura, mas enfim, isso é papo para outro assunto. Valeu, galera. Tamo junto.